Tendemos a pensar no progresso tecnológico como um processo gradual, constante, bastante linear. Isso, no entanto, nem sempre é o caso. Investigações arqueológicas em todo o mundo mostraram que civilizações antigas produziram tecnologia que estava décadas, se não séculos, à grave frente de seu tempo. Essas tecnologias são comumente reivindicadas para competir ou exceder a ciência existente. Isso também é um mal-entendido. Muitas supertecnologias antigas, desde o concreto romano até o aço de Damasco, foram esquecidas anteriormente, mas agora foram reconstruídas pelos acadêmicos atuais. Qualquer dificuldade em reproduzi-los deve-se principalmente à grave falta de instruções originais, e não à grave falha na compreensão do próprio conceito. Também é impreciso supor que essas tecnologias foram encontradas por coincidência por civilizações antigas ou que foram produzidas por gênios excêntricos que não eram representativos de seu período e localização. Mesmo que muitos inovadores tenham sido considerados gênios, eles não devem ser separados de seu ambiente. Sua arte não é regressiva, mas sim um testemunho da sabedoria e habilidade científica de suas civilizações. Mas agora vamos discutir um oparte que não parece ser do nosso planeta, mas sim alguma forma de tecnologia alienígena. O que exatamente é isso e por que ainda deixa cientistas e especialistas perplexos? Fique conosco até o fim, porque este vai te surpreender. Antes de entrarmos em detalhes, você pode estar se perguntando o que é um oparte. O oparte, artefato fora do lugar, refere-se a centenas de artefatos antigos desenterrados em diferentes áreas do globo que, devido ao seu nível de complexidade, contradizem sua idade prevista com base em evidências físicas, químicas e ou geológicas. Opartes normalmente representam dificuldades para cientistas ortodoxos enquanto emocionam exploradores ousados e pessoas intrigadas com hipóteses científicas alternativas. Os Montes Urais são montanhas extremamente antigas que vão de norte a sul pela Rússia. Ele separa a Rússia em duas seções, Europa e Ásia. Moradores dos Montes Urais observaram fenômenos estranhos no ar e no solo. Centenas de visitantes dos Montes Urais relataram avistamentos estranhos de bolas de fogo e objetos em forma de charuto. Mas o que foi encontrado no solo aqui é ainda mais incomum. Em 1991, os pesquisadores embarcaram em uma viagem aos Urais, ricos em minerais, em busca de tesouros de ouro. Enquanto cavavam entre os rios Kuzin, Narada e Balbaniu, 600 quilômetros ao norte de Arcaim, os cientistas descobriram algo inesperado. Em profundidades de mais de 30 pés, eles descobriram uma dispersão de pequenas bobinas e molas de metal. Essa terra permaneceu intacta por centenas de milhares, se não milhões de anos. A descoberta provavelmente se estendeu por dezenas de quilômetros. É como se algo tivesse explodido há milhões de anos, espalhando detritos pela área. A descoberta de artefatos extremamente pequenos em forma de bobina ao longo das margens dos rios russos Kuzin e Balbaniu acendeu uma controvérsia em andamento. Essas estruturas desconcertantes e minúsculas indicam a existência de uma sociedade capaz de produzir nanotecnologia há 300 mil anos. Bobinas, espirais, eixos e outros componentes não identificados estão entre eles. De acordo com uma análise da Academia Russa de Ciências em Sitivkar, as maiores peças identificadas são principalmente cobre com tungstênio e molibdênio, sendo as menores. Quando você olha para eles ao microscópio, eles têm uma estrutura extraordinariamente irregular, disse o pesquisador David Wilcock. São bobinas excelentes. Ainda hoje, a única maneira de construí-los é usando tecnologia direcionada à grave máquina. Isso não poderia ser feito à grave mão.
O que estamos vendo aqui é a indicação de que alguém avançou em tecnologia o suficiente para desenvolver o tipo de circuito que normalmente vemos apenas em semicondutores, chips de computador e equipamentos de alta tecnologia feitos de metais incomuns. Portanto, essas espirais são uma prova inequívoca de que uma civilização altamente sofisticada existiu bem aqui na Terra em torno de Arcaim. A maior dessas relíquias tem 1,18 polegadas de comprimento. A menor tem 1 desavos. 0 de polegada de comprimento e várias têm medidas de média área. Os fragmentos foram recuperados a uma profundidade de 3 a 40 pés em um extrato geológico que variou em idade de 20.000 a 318.000 anos. Sua forma indica que eles foram fabricados em vez de peças de metal naturais. Na verdade, eles demonstraram conter muitos dos mesmos componentes minúsculos que a nanotecnologia atual. Embora alguns tenham afirmado que esses pequenos itens são na verdade detritos de foguetes de teste lançados da Estação Espacial Plesetsk próxima, a análise conduzida pelo Instituto de Moscou indicou que eles são muito antigos para terem si originado da produção atual do Doutor W. Matejeva do Departamento Central de Pesquisa Científica de Geologia e Exploração de Metais Preciosos em Moscou escreve em 1996 que os componentes são de origem técnica, embora tenham milhares de anos. O que os povos antigos faziam com peças tão minúsculas e como as produziam? Alguns acham que as bobinas demonstram que os humanos possuíam alta tecnologia durante a era do Pleistoceno, enquanto outros acreditam que foram criados por extraterrestres. 4 centros de pesquisa distintos em Helsinki, São Petersburgo, Moscou investigaram os artefatos. Entanto, parece que um estudo mais aprofundado dessas minúsculas estruturas foi interrompido em 1999, após a morte do Dr. Johannes Fibag, o principal pesquisador da descoberta. Essas nanoestruturas, de acordo com a doutora Valeria Ovarol, de São Petersburgo, são basicamente os componentes de uma enorme antena transmissora e receptora. Se essa ideia for validada, podemos considerar comprovada a presença de inteligências alienígenas, pois é cientificamente impossível que nossos antepassados tenham produzido tais artefatos há 100.000 anos. Ou seja, lembre-se de quando o homem de Neandertal ainda estava vivo. Os céticos argumentaram desde o início que as medições foram adulteradas ou que toda a descoberta era uma farsa. Outros itens semelhantes logo foram descobertos ao redor dos rios Kuzin e Balbaniu. Mas a história da mistificação persiste. O exame dessas novas estruturas, no entanto, foi passado para outros laboratórios com resultados semelhantes. Como consequência, a existência de inteligências alienígenas parece ser sugerida por nanoespirais. Essa estranha descoberta é uma evidência de que os humanos eram mais hábeis tecnologicamente do que se supunha anteriormente. Ou os artefatos são evidências de contato ou presença alienígena. Vamos dar uma olhada em algumas experiências alienígenas proeminentes que podem convencê-lo de que os alienígenas existem. Poucos incidentes na história dos OVNIs nos Estados Unidos se inspiraram tanto fascínio e especulação como o de Roswell, Novo México. Tudo começou no verão de 1947. No início da Guerra Fria, quando as forças aéreas do Exército dos Estados Unidos publicaram um comunicado dramático anunciando a descoberta de um disco voador em um rancho perto de Roswell. O incidente continua a definir a identidade da área mais de 70 anos depois. Cidade tem um museu de UVNIS, um centro de pesquisa, um McDonald's com tema de disco voador, luzes de rua com tema alienígena e até mesmo uma família extraterrestre. Presa em um VN quebrado, ao lado da STAT RUT-285, procurando um ponto de partida. No entanto, há uma realidade perturbadora por trás da obsessão dos UVNIS. Os acontecimentos daquele verão não foram nada diretos, com acobertamentos confirmados e explicações inconsistentes. Era um disco.
acabou sendo uma aeronave espiã. Tinha que ser os russos. O Roswell Daily Record então publicou uma história sobre o incidente. É a alegação extraordinária feita pela RASE. No entanto, as autoridades do Exército dos Estados Unidos rapidamente reverteram sua alegação de disco voador, afirmando que os destroços relatados eram realmente de um balão meteorológico e postando fotos do Major Marcel posando com supostos destroços de balão meteorológico como prova. Muitos pesquisadores de UVNIS suspeitaram da conta alterada do governo por décadas. Em 1994, a Força Aérea dos Estados Unidos produziu um relatório reconhecendo que a explicação do balão meteorológico havia sido inventada. Da mesma forma, em 24 de junho de 1947, o piloto amador Kenneth Arnold estava voando perto do Monte Rainier, em Washington, quando observou 9 objetos estranhos no horizonte. Arnold relatou que o avião voou de um lado para o outro e virou em tandem como o rabo de uma pipa chinesa, e que eles estavam viajando a 1.700 milhas por hora, muito mais rápido do que qualquer aeronave conhecida. Ele primeiro presumiu que as coisas que desafiavam a física eram veículos militares secretos. Mas depois disse que o encontro era tanto um mistério para mim quanto para todos os outros. A surpreendente história de Arnold imediatamente se espalhou por todo o país, com os repórteres depositando suas esperanças em sua descrição dos objetos se movendo como um disco se você pular sobre a água. A frase disco voador foi cunhada em poucos dias. Quando a experiência de Arnold foi combinada com o conhecido evento de julho de 1947 em Roswell, Novo México, no qual a Força Aérea disse que um balão meteorológico militar foi confundido com uma espaçonave alienígena, isso provocou uma onda de avistamentos de disco voador nos Estados Unidos. Os militares desconsideraram a maioria desses quase encontros como erros de identificação ou bobagem, mas alguns relatos vieram de controladores de tráfego aéreo e pilotos comerciais, pessoas treinadas para inspecionar o céu com um olhar atento. A histeria coincidiu com o início da Guerra Fria, levando muitos a acreditar que os estranhos avistamentos foram perpetrados por aeronaves soviéticas hostis. Após uma investigação oficial da Força Aérea, o tenente-general Nathan Twining publicou um relatório no final de 1947 proclamando o fenômeno do disco voador como real e não fantasioso ou visionário. Ele sugeriu que os militares investigassem as fontes dos avistamentos. Em 1948, a Força Aérea formou o Projeto SIG, a primeira das 3 entidades militares encarregadas de coletar e analisar dados sobre objetos voadores não identificados. Os investigadores do Projeto SIG rapidamente decidiram que os OVNIs não estavam vindo de trás da cortina de ferro. Suas características de voo simplesmente não combinavam com as de qualquer aeronave feita pelo homem. Mas alguns membros da equipe podem ter abraçado a teoria de que os OVNIs não eram deste planeta. De acordo com o oficial da Força Aérea Edward Ruppelt e outros que investigaram o OVNI, esse para o governo, no verão de 1948, o Projeto SIG emitiu um relatório especulando que os avistamentos poderiam ser evidências de naves interplanetárias ou extraterrestres. O bronze da Força Aérea supostamente rejeitou e destruiu o papel porque não havia nenhuma prova convincente que apoiasse suas descobertas. Até hoje, nenhuma cópia do relatório foi encontrada. Você acha que existem alienígenas entre nós? Vamos descobrir tecnologias mais enigmáticas. Contê-nos sobre isso na área de comentários.